Olha, meus queridos, a gente perdeu a noção nesse país do que seja democracia. E a gente perdeu a noção do que seja democracia, e tem muito corninho, que é corninho por vocação, não porque gosta de ser corno, mas porque é preguiçoso e não vai procurar saber o que as coisas significam. Eu já falei aqui algumas vezes, e vou ser muito sucinto, prestem bem atenção para vocês conseguirem entender a gravidade dessa notícia. No ano de 585 a.C., então eu estou falando, tá, de quase cerca de 2.600 anos atrás, começou em Atenas um negócio que se chama filosofia. Filosofia é amor, penetrar o saber. As respostas ortodoxas das religiões, das várias religiões que existiam, não eram suficientes para aqueles homens viajados e que lidavam com viajantes e que adquiriam muita cultura e muito conhecimento. Eles queriam buscar melhores respostas que fossem mais úteis a explicar de maneira universal e não de maneira das crenças dos vários povos. Então aí começa a filosofia. A filosofia é perguntar-se e criticar a resposta da própria pergunta, da própria resposta. A filosofia é uma crítica eterna, para que uma resposta seja sempre mais aperfeiçoada. Não é à toa que algumas décadas depois, de 585 a.C. para 500 e pouco, não é à toa, é uma consequência que surgiu na mesma Atenas, um regime chamado democracia. Demo, povo, cracia do kratos, poder. Poder de quê? Poder de criticar, poder de contestar, poder de discutir, poder de duvidar. Democracia, na essência, é isso. Tudo aquilo que diz respeito à coisa pública, ou seja, a polis, a cidade, um país, um estado, e tudo aquilo que diz respeito aos homens e mulheres que administram as coisas do Estado, as coisas públicas, todas essas pessoas e tudo aquilo que envolve a administração pública pode e deve ser criticado. Se não existir essa crítica do povo à administração pública e aos homens públicos, democracia não existe, é impossível. E é porque nós vivemos numa sociedade de analfabetos, cada vez mais imbecilizada, por pessoas que acreditam em vídeos como o da Erika Hilton, que esconde uma grande verdade naquele vídeo, esconde uma grande verdade, que é o discurso do Nicolas Ferreira dizendo que ele é mentiroso, porque nós somos, como é que eu posso dizer, na maioria das vezes, vagabundos mesmo, não queremos buscar saber o que é tal coisa, a gente deixa passar esses fascistas discursando, esses verdadeiros ditadores autoritários, totalitários, discursando e se passando por democrático. É o caso do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que apresentou um projeto de lei na Câmara para incluir fake news na legislação que tipifica crimes contra a economia popular. Ou seja, nós estamos vendo aqui a corrupção comendo solta, a corrupção sendo perdoada, a corrupção sendo absolvida, a corrupção sendo remida. E crime contra a economia popular é fake news. Pela proposta, passará a ser considerado crime induzir alguém a erro com o intuito de obter para si ou para outros vantagem ilícita por meio de notícias falsas, colocando em risco a economia popular. Em postagem no X, porque esses vagabundos criticam o X, mas usam, Boulos disse o seguinte, vou abrir aspas: nosso mandato
acaba de redigir um projeto de lei para ampliar a tipificação de crimes contra a economia popular e combater a fake news, como as que vimos no caso do Pix e nas enchentes do Rio Grande do Sul. Não vamos abaixar a cabeça para a mentira e para a picaretagem do bolsonarismo, para cima deles. Fecho aspas. Está aí um exemplo muito bem acabado do que é nós termos uma nação idiotizada. Você não quer que alguém caia em fake news, dá educação para o povo. Mas isso eles não dão, educação financeira, não dão nada. Aí eles querem aprovar essas leis porque a mentira é verdade, a verdade é mentira, e a gente vive nesse mundo de George Orwell, né, professor Sônia? É isso aí. Eu vou te dizer o seguinte, olha que coisa espetacular. Ele fala que acabar com a... O que ele está querendo fazer com esse projeto de lei? Simplesmente extinguir qualquer possibilidade de crítica à política econômica. Mais uma censura. Mais uma censura. Ao fazer isso, o que ele diz? Toda política que o governo fizer, se houver uma crítica, mesmo que seja substantiva, mas essa crítica produzir um resultado econômico, financeiro, quer que seja, pelo esclarecimento da sociedade, isso pode ser contra a economia popular, porque parte do princípio de que o governo não erra nas suas políticas econômicas. Logicamente, ele está dizendo, nunca mais permitiremos que alguém critique qualquer medida governamental que afete a economia. O Arthur, coitado, porque o Arthur é um dos principais analistas econômicos que tem no país, jornalista que faz análise econômica, para ficar bem claro, né? É um dos principais do país e ele vai nos pontos, o erro está aqui, o erro estratégico é esse, o erro econômico é esse, e essa política não vai produzir resultado. Sabe o que significaria? Se porventura um corte do Arthur produzir resultado de esclarecer a sociedade e a sociedade reagir a uma bobagem como essa, tal qual fez o Nicolas Ferreira, que apenas esclareceu o que era aquela porcaria, ele nunca disse que ia taxar o Pix, ele simplesmente disse, isso é um processo de monitoramento que, como nós sabemos como esse governo trabalha, ou seja, primeiro ele monitora, depois, de acordo com a sua vontade, ele simplesmente cria taxas. Ele não quis dizer que a taxa do Pix ia acontecer, ou que ela é. Poderia, em hipótese, desde que você observe o modus operandi do governo desde que ele entrou. O que ele está dizendo é o seguinte, a partir de agora, uma vez aprovada essa porcaria desse projeto de lei, simplesmente ninguém mais pode criticar a economia. Qualquer crítica à economia será visto um crime contra a economia popular. Logo, esse indivíduo poderá ser processado, poderá ser preso ou terá que indenizar. Por qual razão? Porque esclareceu a sociedade não aceitou os erros absurdos que eles estão cometendo. É mais um ato da censura. Mas está tudo muito bem articulado, Pavinato. Está tudo muito bem articulado para eles. Eles não têm, com todo respeito, eles não têm mais nenhum interesse nem pela preservação do poder. Eles estão tão atrapalhados, como a Ana Paula falou, que agora o trabalho deles é apenas para ganhar a guerra imediata contra eles próprios. Por quê? Porque eles sabem que eles são tão ruins que eles estão se autodestruindo. E o povo só está acompanhando. Então o povo não pode fazer. Esse é o único trabalho deles agora. Olha, você sabe que eu acho incrível, né, a capacidade de reação da esquerda. Porque bastou o Nicolas fazer o que fez e muito bem feito, né, para já falar em cassação do mandato, falar isso, falar aquilo, tentar responsabilizar o partido. Aí quando vai a Erika Hilton, do partido do Guilherme Boulos, contando mentiras. O governo sempre fez isso, ele só vai aumentar de 2 para 5 mil. Mentira! Nós falamos aqui ontem. As movimentações acima de 5 mil já são feitas, ou suspeitas, mas são mandadas à COAF, que não é a Receita Federal. O que essa norma previa era mandar qualquer movimentação, Pix, TED, piscada, até emoji se bobear, direto para a Receita Federal. São coisas distintas. Mas eles mentem, nada acontece. E uma coisa que me intriga muito, João, é o seguinte, quando a gente vê que no Brasil a lei do racismo, né, que é aquela lei de 89, 7.716, eu não sei se esse número é o número, mas é por aí, fala que no Brasil não se pode promover o nazismo. Por quê? Porque considera-se o nazismo a coisa mais antagônica que existe à democracia. Aí muito me espanta que nenhum deputado da direita ou nenhuma bancada tenha proposto a cassação do mandato
do Guilherme Boulos por quebra de decoro, porque um projeto que é absolutamente antidemocrático na sua essência é uma forma de quebra de decoro. Mas decoro não existe mais, né?